doutora Cláudia Villibon Breda. Que orgulho entrevistá-la hoje e que satisfação imensa eu tenho em conhecê-la. Nosso primeiro contato, há muitos anos atrás, foi na sala do júri. Foi na sala do júri. Numa situação que eu me vi, de certa forma, até constrangido. Porque o réu fez uma pergunta que eu não via propósito nenhum nela. Não sei se a senhora se recorda desse episódio. Aí eu olhei para a senhora falou para mim, responde. Foi muito engraçado. E eu senti na senhora, desculpa, uma pessoa assim muito humana e num papel assim quase divino. Né? Uma mistura. Que esse é o juiz. Né? E eu agradeço muito a senhora nos receber hoje para contar um pouquinho da sua história como juíza, como uma pessoa que chegou em Santa Isabel e se determinou a ajudar a sociedade, não só como magistrada, mas também como pessoa. A atuação da senhora na sociedade isabelense é transformadora. E isso é, de fato, engrandecedor, tanto da sua personalidade, quanto da cidade onde nós vivemos. Eu queria que a senhora cumprimentasse quem nos assiste e falasse sobre a sua vida aqui, o que te trouxe aqui, como a senhora chegou, e a câmera e os gravadores da senhora. Tá bom, Roberto. Eu me sinto lisonjeada. Mais uma oportunidade de mostrar quem é a Cláudia. A Cláudia, que é juíza, mas antes de tudo, é a Cláudia, filha do Rubens, da dona Teresa, que tem 2 irmãos, que tem filhas gêmeas, casada. A Cláudia que, em 24 de maio de 2004, foi promovida para Santa Isabel. Quando eu vim para cá, a primeira comarca como titular foi Salesópolis. Salesópolis é a nascente do rio Tietê, uma cidade pacata. Na época, uma cidade, no máximo, tínhamos rotatória, nem semáforo tinha, nem grandes supermercados. E eu me recordo quando eu fui entrando em Santa Isabel, eu vi semáforo, eu vi supermercado, vi tanta gente na rua e não vi tantos cavalos. Eu falei, meu Deus, eu estou na Grande São Paulo. Quando eu entrei aqui no fórum, eu pensei assim, eu quero fazer a minha história aqui. E eu sempre falo, cada decisão que eu dou, eu penso muito nos meus pais, no orgulho que eles tiveram quando eu ingressei na magistratura. Eu lembro do meu pai, quando saiu o resultado, e os candidatos ficam numa sala reservada, e aí sai quem foi aprovado, quem não. Meu pai ficou do lado de fora, e ele foi às lágrimas quando eu falei, pai, parece que eu ouvi meu nome, eu não tenho certeza se eu ouvia, e fui olhar meu nome lá na lista, e estava. E meu pai, que era um engraxate quando da infância, uma infância paupérrima, meu pai experimentou, infelizmente, a fome, sabia como se proteger do frio, pondo o jornal antes da roupa. Menino pobre, junto com outros amigos, e eles tiveram um professor de educação física que foi o tutor de todos. Esse professor mudou a história do meu pai, de todos os amigos do meu pai. Meu pai foi para contabilidade, o outro amigo do meu pai foi para a Escola de Belas Artes, até tem um quadro aqui no gabinete que ele me presenteou, o Eloy, e todos foram... não se enveredaram para a criminalidade, quer porque não tinham perfil, quer porque tiveram oportunidade. E aí, quando eu me deparo com a vara da infância, eu sinto que eu estou fazendo um pouquinho o que esse professor fez para o meu pai, chamado Professor Progresso, já falecido, de tentar encaminhar. Eu falo que eu tenho 19 anos aqui em Santa Isabel,
Vários colegas falam, você não pensa em se promover? Por que você não foi para a capital? Você está perdendo tempo aqui no interior? E eu respondo, aqui eu me sinto juíza, mas juíza na essência da palavra. Juíza no sentido de que eu consigo chamar um prefeito, chamar um secretário, consigo tirar uma criança numa situação de violação máxima e tentar dar uma segunda chance para que ela tenha efetivamente a história de ser feliz, chance que foi dada por meu pai. Claro que em proporções menores, porque meu pai não vivia em situações de abuso, de maus tratos, mas de pobreza. E essa violência estrutural que hoje em dia assola. E aí eu pensei, como ser juiz? Não existe regra, ou talvez exista e eu não gosto de seguir a regra da formalidade. A primeira vez que eu fui dar uma palestra, eu pensei, se eu ficar falando de forma técnica, eu não vou atingir quem eu preciso, quem eu quero que atinja. E eu comecei a expor nas minhas falas, sempre contando uma historinha, brincando que a pessoa poderia esquecer de tudo que eu falei, mas a historinha não ia esquecer. Falar um pouco de poesia, porque o direito é uma poesia. A vida das pessoas são poemas, são contos. E quantas histórias chegam até nós? E eu sempre procurei mostrar para as pessoas que ser juiz é ser uma profissão, como tantas outras. É tão importante como um lixeiro. E às vezes as pessoas enaltecem tanto a profissão de um juiz, de um médico, mas quando há a greve do lixo, é um caos. É uma questão de saúde pública. E todos nós podemos morrer se não tiver quem recolha os nossos lixos. E o ser juiz, eu tinha muito medo de criar um escudo, que as pessoas se afastassem de mim. O padre Fábio de Mello, ele fala, quanto maior a armadura, menor o ser que habita. Então, para mim, a definição de ser juíza foi a minha maneira de ser, é ser a Cláudia. Do jeito que eu me comporto em fórum, é a mesma forma que eu me comporto na minha família. Eu não sou um personagem. Então, as emoções que eu exponho aqui no fórum, eu tenho na minha casa. Os momentos de risos, de foras, de fé, de medo, de choro, que eu tenho, que eu transpareço para as pessoas aqui, é a mesma Cláudia. E isso eu acho que é muito importante. Talvez nisso as pessoas acabaram se identificando mais. Então, quando foi o nascimento das minhas filhas, nascimento prematuro, eu lembro que foi quando eu conheci a Érica, e eu expus todos os medos, os receios e principalmente a fé. A maternidade, como ela mudou a minha vida, para que outras mulheres se identificassem também. A maternidade de uma juíza não é diferente da maternidade de uma dona de casa, ou de uma mulher que segue também uma jornada longa de trabalho. Quando meu pai faleceu, eu me recordo que eu fui homenageada pelo Rotary, e meu pai estava iniciando o tratamento de quimioterapia, e ele ficou muito feliz sabendo da homenagem. Eu falei, pai, você estará e eu vou dar condecoração para você, eu vou oferecer para você. Infelizmente, o meu pai faleceu uma semana antes do evento, e eu estava voltando da licença nojo no dia do evento, lembra, Roberto? E eu pensei assim, eu vou, porque meu pai vai estar comigo. E naquela oportunidade eu falei que ele era meu girassol. E todas as vezes que eu vou no túmulo do meu pai, eu deixo um girassol pro meu pai, porque é isso que ele representa para mim.
E aquele dia, eu lembro quando eu recebi a homenagem, várias pessoas choraram, porque eu simplesmente mostrei uma filha que estava órfã e que, na verdade, precisava do abraço de todos. E o que foi tão gratificante, Roberto, um certo advogado, no dia seguinte estava lá, ele veio me procurar no fórum e ele falou assim, sabe, doutora Cláudia, eu não me dava bem com meu pai. E eu ouvi o carinho e eu fiquei pensando, nossa, mas eu tenho meu pai ainda para poder dar o abraço. E à noite eu procurei meu pai, dei um abraço e nós passamos a nos entender. Somos semelhantes às vezes nas dores, nas alegrias. Quando eu falo da alegria da maternidade, quem escuta e passou pela maternidade entende o que é essa alegria. Quando eu falo da dor da perda de um pai, quem passou pelo luto entende o que é a dor. Eu recebi isso como um segundo prêmio da noite. Eu falei, puxa vida, a força da palavra, o alcance da palavra. Às vezes as pessoas perguntam, quando eu dou palestra, eu posso preparar o conteúdo jurídico, mas na hora de falar, eu não ensaio. Eu falo que eu ponho o microfone no coração e deixo fluir, e deixo brotar. Porque é isso que nós precisamos hoje em dia, de pessoas que falem a verdade, que a gente sinta a verdade na palavra. Nada decorado, nada preparado. E as pessoas acabam se identificando. Quando eu completei 15 anos aqui em Santa Isabel, eu não tive festa de 15 anos. Na época eu tive um problema de saúde, e meu pai era contador, bancário, e todas as economias do meu pai foi para me tratar. E eu não tive a tão sonhada festa de 15 anos. E festa de 16 não ia ser de 15, então eu tinha perdido essa oportunidade. Até que surgiu meus 15 anos em Santa Isabel. E eu falei, não, serei a debutante. Eu vou conseguir fazer a minha festa de 15 anos. E eu consegui agregar todos, fiz questão de chamar cada um que de uma forma direta ou indireta fez parte dessa minha trajetória. Escolhi música por música como se fosse a debutante e trouxe a pessoa mais importante que representava tudo isso, que é a minha mãe. Ela, olhando ela como se estivesse olhando também meu pai, e toda a luta, né, que os nossos pais têm para que os filhos sigam seus sonhos, alcancem seus sonhos. E foi um dia de muita emoção. A minha mãe, logo depois, ela teve um tumor na mama, e eu fiquei tão feliz, porque se ela partisse, graças a Deus não partiu, eu teria oferecido um momento único para minha mãe. A minha mãe, ela ficou encantada da maneira que eu fui recebida. Ela falou, nossa filha, você parece artista aqui em Santa Isabel, todo mundo conhece. A celebridade. Todo mundo quer tirar foto com você. E foi uma noite de muita emoção. Uma noite que, mais um pouquinho, eu me abri, contei toda a minha trajetória na carreira, contei um pouco dos meus pais, contei da minha vida. Porque, na verdade, quando todo mundo se abre,
as outras pessoas que escutam, elas têm um pouquinho daquela história, elas passaram por algum momento. Somos semelhantes, às vezes, nas dores, nas alegrias. Quando eu falo da alegria da maternidade, quem escuta e passou pela maternidade, entende o que é essa alegria. Quando eu falo da dor da perda de um pai, quem passou pelo luto, entende o que é a dor. Quando eu falo no sonho de uma carreira, aqueles que conseguem atingir e alcançar aquela carreira, entende. Das conquistas diárias, do primeiro carro zero. Quando eu entrei na magistratura, por exemplo, Roberto, coisas curiosas, às vezes as minhas estagiárias, elas sempre falam, nossa doutora, a senhora vem sempre arrumada, com um sapato, toda bonita. Eu falo, quando eu entrei na magistratura, ou eu comprava livro, ou comprava roupa. Não tinha opção. Então eu fui no Shopping D, isso assim, em primeira mão para poucos, hoje eu falei, eu comprei na época que eu ingressei na magistratura, a mulher não podia usar calça comprida para ir nas dependências do fórum. Eu comprei 5 taieres, um preto, um vermelho, um azul marinho, um marrom e um branco. Várias encharpes, e eu ia mesclando os taieres, as encharpes, e não repetia a roupa. E eu era tão feliz como hoje, se eu tenho a possibilidade de comprar uma roupa cara. Porque um momento nós fazemos. Aquela questão da paz é uma verdade, né? Não adianta lençóis com fios egípcios se você não tem saúde, se você não tem paz. E eu passo isso para minhas estagiárias, para que elas entendam que é possível realizar os nossos sonhos. Eles só não se realizam quando nós desistimos. Às vezes, o percurso é difícil, tem obstáculos, exige dedicação, mas eu acho que, acima de tudo, é destino. Somado à dedicação, a nossa história está escrita. Eu sempre gostei de direito penal, além da infância, então meu sonho era ser promotora de justiça. Meu primeiro concurso foi para o Ministério Público. E eu fui até a prova oral e não fui aprovada. E hoje eu entendo por quê. Porque o meu destino é ser juíza. Eu não consigo imaginar outra profissão a não ser essa. Não pelo glamour, pela satisfação que eu tenho de ser um instrumento em prol daqueles que precisam mesmo. Quando os casais que acabam adotando e vêm ao fórum com aquela criança que eu tive contato meses antes, numa situação de acolhimento, e vejo aquela criança já semelhante com aquele casal que está adotando, eu falo, meu Deus, que felicidade. E eu tenho um compromisso com todas as crianças que vão para a casa de acolhimento, é um compromisso comigo. Eu vou te reescrever a história. Você vai ter uma outra história. E é muito gratificante. Doutora, e por que é tão difícil? A minha curiosidade jornalística. As pessoas que querem adotar e não conseguem adotar. O que acontece? Na verdade, nós temos um número de crianças aptas à adoção é bem menor do que os casais habilitados. A primeira grande dificuldade, os casais, eles querem recém-nascidos e as escolhas, até determinada faixa etária, até 3 anos, menina. Então vão lapidando um perfil de criança. Fazendo um funil. Um funil que não chega naquela criança. Grupos de irmãos não. Então isso dificulta. É claro que o processo de adoção, podem falar, é um processo longo, demorado, mas a gestação também é longa, também é demorada. E pena que nas gestações as pessoas não fazem um curso de capacitação para pai e mãe, porque todos deveriam ter, mas a convivência que vai necessitar de serem aparadas as arestas.
adota, na verdade é um privilégio essa capacitação, para você entender essa responsabilidade, que somado ao fato de você constituir uma nova família com aquela criança, é uma criança que tem uma história muitas vezes. Então você precisa de um preparo, né? Porque é muito desafiador. Então essa é a grande dificuldade. Mas quando eu ministro os cursos de adoção, que é determinado, né, para habilitação, eu sempre apresentei ao término do curso todos que participam como se fosse a primeira lembrancinha da maternidade, que acaba, né, quando você vai visitar. E Roberto, os olhos e a esperança de cada um que eu consigo abstrair do olhar, quando eu vou falando da adoção e de que os sonhos deles serão realizados, é um dia mágico. É o dia mais feliz quando eu consigo, com a minha equipe, falar com esses casais. Porque é sabido que muitos optam pela inseminação, que é um tratamento custoso. E que quem geralmente opta pela adoção é que não tem condições para uma inseminação. Essa é uma realidade. E hoje em dia, com a possibilidade de relacionamentos homoafetivos poderem adotar também, e eu falo, a criança, ela quer uma família, né? E o amor é incondicional. E eu sempre termino o curso com a música Filho Adotivo, que é aquele chacoalhão para todo mundo. E quebrando também aquelas estigmas que muitos têm, no sentido de que cuidado de adotar, vai adotar e vai vir com um gênio ruim do pai biológico, não vai dar certo. E a música Filho Adotivo, ela mostra totalmente o contrário, né? De tantos filhos, aquele que foi de buscar no asilo foi o seu filho adotivo. Porque o abandono e os maus tratos, eles não vão partir só do filho adotivo, do biológico. Os velhinhos que muitas vezes são levados para as casas de idosos, são levados pelos filhos biológicos, né? Então a adoção é um ato de amor. E eu falo, né, é um ato que tem que ter muita maturidade. O poder público, ele acaba falhando, porque o acompanhamento psicológico na adoção deveria se dar antes, durante e depois do processo. Porque às vezes tem toda essa assistência durante o processo, mas a convivência que vai necessitar de serem aparadas as arestas, né? O dia a dia. É fácil tirar uma criança de uma instituição, levar o dia inteiro para o shopping, ir no cinema, comprar guloseimas, presentear, não se tem problema. Mas a convivência... Eu sempre falo que a pior coisa que pode acontecer com a criança é Natal e o Dia das Crianças. É verdade. Porque elas têm aquele momento de alegria e depois acabou. Como é que ela vive o resto do ano? É verdade. Eu falo, Roberto, que é a Cinderela. Né? Ela vai pro baile, elas ficam deslumbradas, aí meia-noite virou abóbora, aquela carruagem, aquela roupa linda virou farrapo. E mudando um pouquinho nossa conversa, doutora, a senhora deve ver que muito mais do que todos nós, a degradação da família. A família hoje é uma figura de retórica, quase, né? Não existe mais, né? Principalmente nas classes mais ou menos favorecidas. Como que a senhora, como juíza, lida com isso? Realmente, assim... Porque todo crime, vai ver na raiz, não tem pai, pai abandonou, a mãe abandonou, são os avós que criam. E aí, como é que fica? Como que a sociedade pode trabalhar isto? Como é que a senhora vê? É uma parte extremamente desafiadora, porque a criança, quando ela
ela é violada em seus direitos, ela vai crescendo um adulto que provavelmente ele vai ser um adulto violador. É um ambiente de violência doméstica. Aquela criança, ela vai muitas vezes achar que o bater, a agressão é a forma e a linguagem correta, ou situações de abuso que foram repetidas, né? Muitas crianças são abusadas, contam para a mãe, e a mãe passou por isso no passado, e ela fala, mas é assim mesmo, passa, né? Então, essa questão dessa degradação da família é muito presente. Você disse nas classes menos favorecidas, eu acho que em todas as classes, né? Só que o pano de fundo é diferenciado. Nas classes mais favorecidas, há uma troca material, que pensa-se que está substituindo o carinho e a atenção. Então é oferecer uma viagem para o filho, é um carro, é um iPhone, é um celular. Mas se nós olharmos às vezes num restaurante, as pessoas hoje em dia falam com telas, elas não conversam. E eu acho que isso é o que mais afeta as nossas famílias hoje. E isso, para gerar o desrespeito, é um passo, porque a hora que você está conversando com o seu filho fica num celular, ele não está prestando atenção em você, está perdendo esse respeito. E na nossa sociedade, isso está cada vez mais presente, o não se importar. Pais que não dão boa noite para os filhos, não sabem a hora que seus filhos chegam, e vai afrouxando. E eu acho que a hora que afrouxa, os laços eles são rompidos. Nós não temos essa questão de ser agregado, né? Não se tem um momento da família, aquele momento que vamos conversar do dia a dia. Como foi o seu dia? Quais são os seus problemas? Às vezes os filhos eles têm problemas e os pais não têm tempo para ouvir os seus problemas. E hoje, né, a depressão, as automutilações, toda essa questão psicológica, emocional e até psiquiatra que envolve os nossos adolescentes, na verdade eles dão sinais, mas passam às vezes desapercebido. O Augusto Cury, Roberto, ele fala com muita propriedade, quando nós estamos com um carro, e o carro ele começa a fazer qualquer barulhinho, você para o carro, procura o melhor mecânico e leva o seu carro. Se você sabe que aquele determinado posto de combustível, a gasolina, o álcool, ele é batizado, como o pessoal fala, você não vai e alerta todo mundo para não ir. E o nosso corpo, ou as pessoas ao nosso entorno, dão também sinais e passam desapercebidos, né? Essa falta de tempo. Nosso tempo é escasso, nosso dia a dia nos absorve mais do que no passado, é verdade, mas se nós não pararmos para olhar os nossos filhos, né, e voltando na parte da infância, nós vamos ter que parar ou para levá-lo no médico, ou para vê-lo numa instituição, como muitas vezes quando se enveredam para as drogas. Então são esses sinais, né? Um filho, ele vem com um tênis caro, vem com dinheiro, fica de madrugada na rua. Cadê essa mãe? Cadê esse pai? É claro que muitas vezes essa mãe, esse pai procura o poder público também, para um tratamento. E a demanda, né? A questão do frio é muito grande, o cobertor é pequeno. E às vezes até ele conseguir galgar aquele tratamento, ele já se viciou. Eu acredito que eu fale a língua universal, que é o amor. Acredito que essa minha forma mais simplória de ser, até saindo dos padrões do que se espera de um juiz no sentido da austeridade,
as pessoas se aproximam mais. E aí, às vezes, naquele primeiro momento que ele aceitaria o tratamento, ele vai já se tornar refratário ao tratamento. Gabriel, Gustavo, tempo já tem? Não, tem que fazer o corte. Ah, tá. Não, mas você acha que tem quanto tempo aí? Vê aqui. 26 minutos. Ah, então podemos continuar. Que massa, Beto. Eu quero agora, deixa eu voltar. Doutora, só mudando mais uma vez de assunto, papel da senhora no município, na cidade. É um papel fantástico. A senhora consegue agregar, né? Aqui todo político, toda pessoa que aspira à política, todo profissional quer agregar a cidade. Sim. Né? Mas não consegue. Né? Há assim um desprezo por parte da população, um desprezo muito grande pela união. Eu percebo isso. O jornal tem 33 anos aqui no município e a gente percebe um desamor à cidade. A senhora, entretanto, consegue agregar as pessoas. A senhora consegue reunir mais de 50 pessoas no ambiente. Por quê? Por que a senhora consegue e os outros não conseguem? Eu acredito que eu fale a língua universal, que é o amor. Acredito que essa minha forma mais simplória de ser, até saindo dos padrões do que se espera de um juiz no sentido da austeridade, as pessoas se aproximam mais. Eu não crio barreiras, mas eu sempre falo, eu não preciso dizer que eu mando, só não podem esquecer, né? Então, a autoridade, ela não traz como pressuposto a arrogância, o distanciamento. Nós podemos, sim, ter autoridade, mas, ao mesmo tempo, aproximar. Jesus, né, o meu grande exemplo de homem. Fala um pouquinho com as pessoas. Tá bom, então Jesus, né? Às vezes a gente fica muito... Jesus, por exemplo, ele, com aquele jeito simplório, ele não se vestia como um rei. Um jeito de carpinteiro. Um jeito de carpinteiro. Andarilho meio hippie, né? Cabelo comprido. Mas a hora que ele falava do amor, a hora que ele tentava tocar o coração das pessoas, ele ia trazendo multidões. Claro que eu não estou querendo me comparar a Jesus, não é isso, mas como um exemplo. Certa vez no fórum, eu fui comer, tinha um funcionário, quando eu cheguei para comer, ele falou, eu já estou terminando, doutora, assim a senhora come sozinha. Aí eu falei, mas eu não vou comer sua comida. Aí ele falou assim, não, mas é que a senhora é juíza? Eu falei, não, mas... eu falei assim, eu não como de boca aberta, o senhor pode ficar junto comigo. E até falei, o senhor nunca viu a cena da última ceia? Jesus sentou com todos, inclusive com o traidor. Por que o meu momento de almoço é mais especial e tem que ser reservado, e eu não posso dividir esse momento com o Senhor, né? E ele ficou me olhando
assim, não acreditando muito nessa situação, eu vejo o Papa Francisco, né? É um velhinho, super debilitado, mas a hora que ele começa a falar, ele atrai as pessoas e de uma forma de vanguarda, até perante os ensinamentos da Igreja Católica, né? Quebrando paradigmas e mostrando, eu vi nesse encontro da juventude, falando justamente isso, né? Somos todos iguais, vamos agregar. E eu procuro fazer isso quando eu dou uma palestra, de agradecer a todos que estão presentes. Eu acho que as pessoas, elas se sentem importantes. A hora que eu termino uma palestra, por exemplo, e alguém pede para tirar uma foto para guardar de recordação, nunca recebeu um não meu, né? Pelo contrário, eu fico tão feliz de ser tão importante para aquela pessoa a ponto de ela querer o meu registro. Agora, recentemente, com o meu afastamento pela licença saúde, teve o grupo Amigos Doutora Cláudia, e um grupo que tinha promotor, juiz, o vigilante do fórum. Por quê? Porque são as pessoas do meu convívio, eu não faço diferença, e gosto de estar, porque cada um vai me dar uma lição, cada um eu vou extrair, vou aprender. Talvez essa necessidade que eu tenha de estar próximo das pessoas, sempre querendo aprender a enxergar melhor as pessoas. E acredito que, como eu disse, é a linguagem do amor, da verdade. Eu não faço média, eu sou verdadeira. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que dar bronca, eu dou bronca. Se eu tiver que falar da minha vida, da minha família, e as pessoas acabam se identificando. Eu acho que essa talvez seja um dos atrativos. Todo mundo espera e eu acabo ganhando uma responsabilidade, tendo uma responsabilidade muito grande, porque sempre as pessoas esperam que saia da minha fala algo que elas vão levar, né? Um aprendizado, alguma palavra, um consolo, um conforto. E isso é um privilégio, podermos ser importante para alguém, né? E saber que a nossa fala, ela não vai ferir, ela vai cicatrizar. Ela, às vezes, numa palestra de violência doméstica, o enfoque que eu vou dar é aquele gatilho de coragem para aquela mulher procurar uma autoridade. Às vezes uma situação de violência contra a criança, para aquele pai refletir que não é com a agressão que ele vai educar o filho. E isso eu acho que é o mais mágico. Dificilmente eu falo de penas, né, de punições, porque a punição é a última instância e talvez às vezes nem frutífera, ao passo que o preparar das pessoas, o prevenir, é muito mais importante. Doutora, e para Santa Isabel? Qual que é o conselho que a Cláudia e a juíza pode dar para que a cidade cresça com harmonia, com amor, né? Então é isso que a nossa população precisa. Não sei se eu me fiz entender. Como? Como criar esse ninho?
senhora está aqui há 20 anos quase. Quase 20 anos. Conhece bem, né, a nossa sociedade. O que nos falta? Eu acho que falta carregar no colo as pessoas. É um povo, né? Eu falo que é a minha cidade de coração, sou cidadã isabelense e assim com muito orgulho. As pessoas podem ter o título de cidadania italiana, americana, eu tenho isabelense, mas para mim foi uma honra receber esse título, né? E a população são pessoas, principalmente os que batem aqui, as pessoas mais carentes, elas querem esse cuidado, elas querem esse colo, esse olhar, e o olhar verdadeiro, porque nós estamos cansados de falsos profetas, de pessoas que só vão lembrar daquela criança, daquele idoso, quando for interessante e conveniente. Então, a nossa cidade precisa disso, de um trabalho verdadeiro em rede, de uma efetiva integração, buscando o bem comum. Quando se fala, né, a Constituição ela estabelece os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, harmônicos entre si. E essa harmonia busca o mesmo objetivo, né, o bem comum. Então, a nossa população, o que ela precisa? Ela precisa de um colo, ela precisa ser valorizada. Os nossos jovens, eles precisam ter lugares para que eles possam viver a juventude aqui e não fugir para os grandes centros, porque é isso que acontece. Aqueles jovens que têm condições, eles esquecem que foram isabelenses, eles ficam torcendo para adquirir determinada idade para voar. Ao passo que nós podemos construir o nosso ninho aqui. Eu construí o meu ninho aqui, mesmo podendo voar para São Paulo. Então é isso que a nossa população precisa. Não sei se eu me fiz entender. Como? Como criar esse ninho? Como criar? Dando as prioridades que a população precisa. Na verdade, o jovem vai voar quando ele não tem o ninho aqui. Então, como criar esse ninho? Dando a estrutura na parte do esporte, das diversões, de atividades, os tratamentos de saúde, se possível, porque eu tenho certeza que aquele que vai acordar de madrugada para ser tratado num outro município, ele gostaria que tivesse esses profissionais de referência no seu município, né? Ainda que a nossa cidade não comporte tantas faculdades, mas seria tão bom se tivéssemos aqui próximo capacitações dos jovens, uma política, e não falando mal de determinada política, mas a política naquele sentido poético dos gregos, né, de Apolis, de todos, buscando o bem comum. É a verdadeira política. É a verdadeira, a essência, né? Doutora, eu acho que temos muito o que falar. Temos. Nós vamos precisar de uns 4, 5 programas. Vamos sim, né? Eu falo que o meu sonho, eu ainda vou realizar, é escrever contos de Santa Isabel. Olha que maravilha! Eu ainda vou realizar. Plantei uma árvore. Nossa editora está aí. Porque é contar um pouco da vida, é tão importante. É tão importante, né? Isso, né? E eu acho que eu falo, né, as homenagens não póstumas, né? Porque póstumas você pode deixar feliz a família, eventualmente, que é agraciada com homenagem, mas é gostoso nós, né? É o experimentar a fruta, não quando está no hospital que você não vai poder comer aquela fruta, o chocolate, mas antes, né? E é uma cidade que eu sou apaixonada por Santa Isabel. Nós estamos fazendo essa série, né,
que é uma série de coletânea das histórias de cada um, né, dentro daquilo que a senhora mesma falou. A história da cidade é a soma da história das pessoas. Sim. Né? Então nós estamos pegando a história de cada um, viemos aqui buscar um pedaço pequeno da história da senhora, queremos voltar para fazer mais, né? Sim. E se Deus nos ajudar, nós vamos ter uma documentação maravilhosa a respeito que vai ajudar a valorizar, porque ninguém ama o que não conhece. É verdade. Né? E aí a gente vai mostrar para as pessoas como Santa Isabel tem pessoas boas. Sim. Né? Como existem histórias boas, a sua história, né? A minha história. Todos nós construímos a história do lugar onde nós vivemos. Então eu quero voltar. Sim. Quando a senhora tiver mais uma janela no seu tempo. Olha, muito obrigado, me avisa, vem correndo aqui. Eu quero um pouco falar do... tentar as pessoas entenderem que amor é esse que me prendeu a tanto, né? E eu acho que são 19 anos contando dos meus 19 anos aqui. E é gostoso porque a senhora é uma excelente entrevistada. A gente só ouve. Muito obrigado. Pelo menos dessa etapa do nosso programa, a senhora pode se desvencilhar, agradecer nossos agradeço todos que pararam um pouquinho, congelaram o seu tempo, um tempo tão corrido, para ouvir um pouco da minha história, da minha vida. E é tão bom a gente parar, ouvir a história de alguém e pensar o que a história de alguém pode mudar a nossa vida, né? E isso é o que mais vale a pena. E nós temos que ser transparentes, né? A transparência é algo que todo mundo busca, e é a verdade. A verdade vos libertará, sempre. É verdade, é verdade. Então, muito obrigado. Muito obrigada.